Bom dia! Estamos começando mais uma edição do programa Abraço Entrevista. Infelizmente deu um problema aqui na nossa plataforma e aí perdemos aí longos 15 minutos, né? Mas eu sou Jeremias de Santos, apresento esse programa, sendo transmitido aí pela Rádio Comunitária CPA-FM e pela Rádio A Voz do Povo, A Voz de Deus, lá em Arapiraca, pela Rádio Salomé FM, lá em São Sebastião, em Alagoas, pela Rádio Benfica FM, em Fortaleza, pela Rádio Rural, lá de São José da Tapera, no estado da Alagoas, e por outras emissoras que vão transmitir em outros horários, né? Nós vamos bater um papo aqui com o nosso companheiro sindicalista, professor Henrique Lopes, que vai falar um pouco sobre tudo que vai rolar essa semana, bastante agitado, né? Bastante agitado, que está a programação aí da classe trabalhadora nesta semana. Semana que comemora aí o Dia do Servidor Público, né? Semana passada, retrasada, foi o Dia do Professor. Bom dia, Henrique. Henrique está aqui, mas... Bom dia, Henrique. Henrique está dizendo que não tá. Espera aí, eu vou remover, depois você entra de novo, Henrique. Pois então, hoje o bate-papo é sobre um ato público que vai acontecer a partir das 13h30 aqui em Cuiabá, na Praça Ipiranga, promovido aí pelos vários sindicatos de servidores públicos estaduais de Mato Grosso, né? O Sintep é o principal sindicato, né? Também vai ter um ato a nível nacional em Brasília na próxima quarta-feira, onde delegações de servidores, de professores do Brasil todo estarão em Brasília fazendo um grande protesto, principalmente contrários aí à questão da reforma administrativa. Bom dia, Henrique. Henrique, não está aparecendo, Henrique, a sua imagem. Você tem que adicionar o microfone e a sua imagem, né? Portanto, gente, vamos ver se o Henrique resolve esse problema. Nós vamos, dia 29, esse ato também que vai acontecer lá em Brasília, né? Serão essa a conversa nossa aqui com o sindicalista, professor Henrique Lopes, que hoje é o presidente do Sintep de Mato Grosso, Sindicato dos Trabalhadores no Sistema de Educação Pública, né, de Mato Grosso, é o maior sindicato de trabalhadores e trabalhadoras de Mato Grosso. Henrique também é o presidente da Central Única dos Trabalhadores, a maior central na América do Sul, e também é a maior central de trabalhadores daqui do Brasil e em Mato Grosso, né? Então, são essas entidades que o Henrique hoje preside aqui em Mato Grosso. Estamos aí tentando ver com o Henrique se ele entra. Não está dando condições, não sei o que está acontecendo na plataforma. Segundo ele, não está abrindo. Henrique, você tem que adicionar o seu microfone, né, e o seu vídeo para poder entrar e conversar conosco. Então, gente, são essa a programação que vai acontecer esta semana, né? Vai vir delegações, já estão aí, inclusive, delegações de vários municípios de Mato Grosso, né, para este ato público estadual do servidor público em Cuiabá, marcado para a partir das 13h30 aqui no centro de Cuiabá, na Praça Ipiranga. A Henrique aqui. Bom dia, Henrique. Bom dia, Jeremias. Bom dia aos rádio ouvintes. Pedir desculpa aí que nós tivemos um problema no link, né, para entrar no horário que nós estávamos previstos. Programado. Eu estou aqui também já me preparando para um outro compromisso, entrevista. Mas dizer de satisfação de estar aqui na Capital FM e dizer que nunca foi tão importante a mobilização, o envolvimento da sociedade como um todo e dos trabalhadores, né, em especial, dado aquilo que tem sido... Vou virar aqui, ver se fica melhor. Acho que não, né? Não, assim tá bom.
Assim tá bom. Aquilo que tem sido os constantes ataques que o serviço público tem sofrido, né? Não bastasse os ataques que têm sido perpetrados aqui no estado de Mato Grosso, né, pelo governo do estado, que desde o início da sua gestão escolheu o serviço público como algo a não ser investido de forma tão eficiente, assim como faz com o Parque Novo Mato Grosso, entendeu? E com outros setores, né, que o governo tem buscado dar visibilidade à sua gestão, apesar dos problemas do VLT aqui, né, de Cuiabá, né, a gente teve aí ao longo do processo muitas implementações feitas aqui no estado de Mato Grosso, que é algo que está muito previsto hoje nessa PEC de reforma administrativa. Então eu queria chamar a atenção, dizer que é bom lembrar que quem quem está propondo essa PEC é esse Congresso Nacional, esse mesmo aí que apostou na PEC da blindagem, que tem parte do seu setor falando contra, né, o país, pedindo intervenção americana, alguns inclusive solicitando inclusive bombardeio lá na Bahia, lá em Guanabara, no Rio de Janeiro. É essa a cabeça desse pessoal que está lá no Congresso Nacional. É por isso que a gente está indo para as ruas, né, porque nós estamos na data alusiva aí ao Dia do Servidor Público, que é dia 28. Todo mundo vem para a rua dizer que, principalmente os políticos, né, dizer que apoia o serviço público, que é isso, que é aquilo, né, mas, na verdade, o que apostam é no princípio da privatização, da terceirização, da passagem de política pública para o setor privado. Não é que eu seja contra o setor privado, viu, Jeremias? Mas é que o setor privado visa lucro, né? E na base do lucro, nem todo mundo tem condição de pagar para ter acesso à política pública. Então, nós estamos na rua, vamos para o ato público hoje à tarde, né? E uma caravana nossa dirigindo a Brasília. Henrique, como o nosso tempo já está bastante curto, eu queria só fazer duas perguntas para você. Primeira, como que liderar um sindicato, o maior sindicato de Mato Grosso, a maior central de trabalhadores de Mato Grosso, num governo de extrema-direita, né? Me parece que esse governo nega reunir com os sindicatos, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que você fizesse um apanhado geral desse ato que vai acontecer também em Brasília, né? Como que vocês estão indo para lá, quem é que vai, né? Como que é isso? Fica à vontade. Então, Jeremias, primeiro dizer que não é muito fácil, né? Hoje, no contexto atual, você lidar contra o sistema, né? Somente com as campanhas mentirosas e a alto custo que são feitas em muitas mídias oficiais. São propagandas 24 horas por dia e, como a palavra sempre diz, uma mentira contada várias vezes, ela acaba tendo a aparência de verdade. Lembrar que o movimento sindical sofreu um golpe junto com a reforma trabalhista, que eles retiraram um pouquinho que o sindicato tinha de condição da sua sustentação, então a situação não anda muito tranquila. Mas a gente percebe que a sociedade, que os servidores públicos vêm acordando aí aos poucos, porque muitos estão sentindo, inclusive, a retirada de direitos e muitos estão sentindo, né, inclusive, aí, a ausência da reposição salarial e a chegada, né, de muita terceirização no espaço público. Principalmente, vamos pegar, por exemplo, aqui no Mato Grosso, na questão da saúde, né? Por mais que o Estado tenha levado mais de 30 anos, né, para tentar concluir um hospital público, vale lembrar que ele está passando ele para a iniciativa privada, para a sua administração. Então, esse é um exemplo que a gente está dizendo. Na escola, do mesmo jeito. Hoje a escola está praticamente quase toda entregue aí ao sistema estruturado, em que pese até compra de apostila se tem em muitas escolas, apesar de ter livro didático de graça para que os alunos possam estar estudando. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo hoje. E se pegar os servidores públicos aqui do Estado, basta lembrar que o governo do Estado deve aí os 19,52% e não passa para os servidores. Dizer que hoje nós temos um ato público a partir das 13h30, a concentração aqui na Praça Ipiranga, certo? Nós temos já diversas representações aqui do Estado de Mato Grosso e nós vamos sair daqui também, né, com 3 ônibus, né, para a capital federal, que sai amanhã a partir das 8 horas da manhã, 2 ônibus lá da CUT e um lá da frente do Sintep, onde nós estaremos indo mandar o nosso recado lá em Brasília, ao Congresso Nacional, né, de que nós queremos sim uma reforma do Estado, mas uma reforma que inclua, uma reforma que respeite o servidor público, uma reforma que trabalha o princípio da valorização, uma reforma que assegure remédio no posto de saúde, professor valorizado na escola, médico bastante valorizado no hospital,
e a segurança pública funcionando para que a sociedade não seja vítima aí do crime organizado. E não essa reforma que pretende simplesmente trabalhar na perspectiva do economicismo e do repasse dos serviços públicos para a iniciativa privada. Eu aproveito para poder agradecer aqui a abertura aqui e nós estamos à disposição para os maiores esclarecimentos. Beleza? Falou, Henrique. Obrigado aí. E vamos para a luta, né? Porque, Henrique, essa última pergunta, Henrique. Estão dizendo aí que o governador atual já está tão bom que já está eleito senador e a esposa que deputada federal. Você, como defensor do povo de Mato Grosso, da classe trabalhadora, como que você vê essa conversa que está rolando em Mato Grosso? Tomar cuidado, né? Que a gente já viveu esse filme antes, né? Dante de Oliveira também já estava eleito senador e não foi o que aconteceu naquela época. Então, primeiro precisa de combinar com o eleitor, né? Então, vem vindo aí a eleição, é preciso esperar passar primeiro o processo eleitoral, apurar as urnas, né, para poder saber se é de fato esse o caminho que a sociedade mato-grossense quer, né, aqui no estado. Se quer a continuidade de um governo que aposta nas isenções, nos incentivos fiscais, na ordem hoje de 17 bilhões de reais previstos para 2025, um orçamento de 36 bilhões de reais, onde o governo se recusa a arrecadar mais para melhorar a vida da sociedade, ou se quer apostar numa coisa diferente, em algo, em prefeitos, melhor, em deputados federais, deputados estaduais e senadores que têm um outro pensamento sobre qual é o real papel do Estado. Então, o governo, provavelmente, deve estar fazendo a parte dele, está fazendo a sua campanha, talvez até de forma meio que antecipada. Mas é bom combinar com o eleitor primeiro, porque a gente já viveu esse filme aqui no estado de Mato Grosso. Beleza? Valeu, Henrique. O Henrique que está cheio de compromisso hoje, um dia bastante agitado. Vamos lá, Henrique. Futuramente vamos para o estúdio, que a gente tem mais tempo para conversar. Um abraço e um bom início de semana. Obrigado. Então aí, gente, nós batemos um papo aqui com o Henrique, né? Hoje teve um problema, um transtorno aqui no nosso estúdio, na nossa plataforma, né? Porque aqui a gente utiliza uma plataforma para fazer essa transmissão, né? Porque é uma forma que a gente tem de facilitar, né? De usar a tecnologia, né? Para facilitar essa situação, né? Então, batemos um papo rapidamente, né? O Sintep, que tem essa agenda, né? Hoje, um ato público estadual com todos os servidores públicos, né? Para dizer em alto bom som ao povo de Mato Grosso que os servidores públicos não estão contentes com o atual governo, com o governo de Mauro Mendes. Tem uma defasagem salarial de praticamente quase 20%, o que é muito numa infração que vem sendo bastante cuidada pelo governo federal, né? Então, uma infração de 3%, 4%, se você tem aí quase 20%, significa que você tem aí quase um terço, né, do seu salário defasado. Né? Significa que de R$100 você tem aí praticamente um valor de apenas R$75 do seu salário. Então está corretíssimo os servidores públicos de estarem fazendo aí o seu evento, né, no dia de hoje, né, que vai rolar lá na Praça Ipiranga a partir das 13h30, né, hoje que é feriado para os servidores públicos aqui em Mato Grosso, servidor público estadual, servidor público municipal, e esperamos, né, que os servidores públicos tenham consciência política e saiba que não existe outra forma de você conquistar melhores salários, melhores dias para a sua vida, para a sua categoria, para a sua família, na luta, né? Então, uma defasagem salarial de quase 20% significa que você tem menos dinheiro, significa que você tem compra menos comida, e outras situações, inclusive até de ter umas férias, né, no final do ano, viajando com a família, essa coisa toda. Então, tem que ir para a luta realmente, e aí mostrar um pouco a face do atual governo, né, que tem assim feito muitas mentiras, né, através da propaganda, né, que tem aí no meio de comunicação. Inclusive, esse final de semana estive em Rosário Oeste e lá meu primo falou que a duplicação que está acontecendo no Posto Gil
né, até Nova Mutum, depois até Lucas, depois até Sorriso, até Sinop, que é do governo estadual. Mentira! Isso aí quem está bancando é o governo federal através do BNDES, tá? E aí numa parceria que o governo estadual vai poder explorar, cobrar pedágio, essa coisa toda. Então, precisou, depois de 7 anos, parado essa obra, depois que derrubaram a Dilma do poder, colocaram o Michel Temer, não fez nada na duplicação, e depois dos 4 anos de Bolsonaro, não fizeram nada. Precisou o presidente Lula voltar para a presidente da República e ter a certeza de chamar um governo de extrema-direita e sentar. Falar, olha, Mauro Mendes, eu sei que você não apoiou a gente, mas vamos fazer aqui um acordo, porque quem precisa é o governo, é o povo que precisa, e aí tem muito acidente, essa rodovia BR-163 é conhecida como rodovia da morte, então vamos ajeitar aqui, e aí está sendo, né? Já está praticamente pronto o trecho entre Posto Gil e a cidade de Nova Mutum. Também já está bastante adiantado o trecho de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde. Essa parte eu estou falando porque eu estive em mês de agosto nessas duas cidades e observei, né, as obras. E já tem um trecho também adiantado lá mais para o norte, Sorriso, Sinop. Isso que é importante, porque você vê com um governo federal que não tem problema de ideologia, né? Não tem restrição nenhuma, né, com um governo de extrema-direita, porque o presidente Lula sabe que governar é para a população, não é para grupo ideológico, não é para quem está no poder. Mas, infelizmente, quando você anda na rodovia, você não vê uma placa do governo federal, você só vê do governo do Estado. Eu acho que isso é uma tremenda covardia que o atual governador do Mato Grosso faz, de você não dar publicidade e dizer, olha, esta obra é do governo federal. E aí, muita gente equivocada, igual meu primo, né? Ontem, aliás, anteontem, dizendo que a obra é de Mauro Mendes. Não, essa obra é do governo federal, em parceria com o governo estadual, e quem ganha com isso é o povo de Mato Grosso. Quero desejar para todo mundo aí um abraço, né? E quarta-feira voltamos novamente aí com o programa Abraço Entrevista. Tchau. Bom dia, bom início de semana.